O dia que eu descobri que o meu marido estava planejando me trair com a minha melhor amiga, e aí eu aprontei pra cima dele e dela. Vai fazer o cão de trouxa, querido. Eu era casada, já tinha 7 anos com o querido, e eu tinha uma melhor amiga que, gente, era minha melhor amiga de infância. Olha, bastante água micelar, graças a Deus. Enfim, era minha amiga de... Caiu tudo aqui. Caiu meu body blast da minha China! O Red. Enfim, o Red sobreviveu. E aí eu nunca desconfiei de nada, porque essa minha melhor amiga, ela sempre foi muito leal a mim, à nossa amizade, aos conceitos dela, porque era uma mulher cheia de princípios, né? E o meu marido, até então, também era um homem digno de princípios. Até que um belo dia, eu comecei a desconfiar que ele tava de muito papinho no telefone. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo, esperei ele ir no banheiro, dar uma bobeira com o telefone dele, foi olhar. E aí eu descobri que tinha o número da minha melhor amiga salvo, sendo que ele conhecia ela, convivia, mas ele nunca tinha tido o número dela. Eu fiquei, o que tá acontecendo? Só que quando eu cliquei pra poder ver se tinha alguma conversa, paz, minha excelência, não tinha nenhuma conversa, obviamente. Fiquei, caramba, que exótico. Não falei nada, mas comecei a ficar de olho. Falei, cara, eu vou ter que pegar o telefone dele no momento que ele não esteja esperando, porque toda vez que ele conversar, ele vai apagar, porque ele tá esperando alguma coisa. Dito e feito, fiquei esperando as oportunidades da vida, que a vida nos proporciona. E um belo dia, ele tava trocando mensagem, ficou apertado pra ir no banheiro, saiu correndo e deixou o telefone guardado lá, em cima da mesa. Eu rapidamente peguei o telefone e vi que tinha uma conversa com a minha melhor amiga que ele não tinha apagado. Gente, vacilão. Uma hora sempre vacila. Uma hora sempre cai. Deus é com corno. Já falei pra vocês que Deus é com corno? Então, uma hora você vai pegar. Aí eu peguei e a mensagem que logo, tipo assim que eu peguei o telefone, ela tinha mandado mensagem assim, marcado então. Falei, marcado o quê? Tava chegando meu aniversário. Eu falei, estão fazendo uma festa surpresa pra mim. E eu tô aqui neurótica, desconfiando do meu marido. O meu presente de aniversário ia ser, 2 pés de chifre. Fiquei olhando aqui e falei, caramba, marcar o quê? Cliquei na conversa. Galera, eles estavam marcando a furenfada. Tinham marcado pra 3 dias, que ia ser a folga dele. Meio-dia. Gente, quem é que vai pra casinha meio-dia só rachando e a pessoa lá furenfando? Meu marido. Falei, não, tudo bem. Tudo bem. Comecei a arquitetar toda a minha vingança pra cima dos dois. Quando eu vi aquilo, o meu sangue ferveu. Guardei o telefone, ele voltou do banheiro e eu sentado no sofá, fingindo que nada estava acontecendo. Eu costumo ser uma pessoa muito tranquila, mas eu costumo ser uma pessoa muito fria. Quando eu acho necessário, amor, a Frozen perde pra mim brincando. Eu poderia ser tranquilo a protagonista do Let It Go, né? Aí, beleza, eu falei, sem problema. Pedi folga no meu trabalho pra aquele dia, porque eu estaria trabalhando. E aí, ele me inventou que tinha um aniversário de um amigo dele, que ia estar só homens, se ele podia ir. Então eu fiquei tipo, caramba, plena terça-feira, ele amor, vai ser aniversário do fulano, só vai ter homem e tal. A gente marcou um futebolzinho no meio-dia e depois a gente vai fazer um churrasquinho, não tem problema se eu ir. O meu marido, ele tinha total liberdade pra ele fazer o que ele quis. Falei, vai lá, mozão, vai lá jogar a bola, sabendo eu onde ele ia jogar a bola. Só que aí acabou que eu fiquei de folga, né? Lembra que eu tinha pedido folga? Então, antes dele ir, gente, eu passei a manhã toda furenfando com ele. Mas eu furei tanto porque ele não negava fogo, né? Mas tanto, que esse homem, ele saiu de lá exausto. Eu acho que ele revirou os olhinhos mais de 7 vezes. E foi a manhã toda. Eu lembro que ele falou, nossa, você tá com fogo e tudo mais, que houve? Eu falei, não, amor, só saudade, aproveitar, né, meu dia de folga. Aí vocês vão falar, ai, mas aí ele desistiu de ir lá encontrar amante? O fogo no toba dele era maior do que tudo. Mas o meu plano não era que ele, tipo assim, que ele meio que desistisse de ir. Não, era dar uma canseira nele. Eu fiz, ai, como é que você conseguiu furenfar com ele, sabe? Ódio, ranço e vingança, meu amor. Foi eu e a Frozen, amor. Beleza. Ele pegou, quando deu mais ou menos 11h30, ele foi tomar banho, depois de muita furenfada, ele foi tomar um banho. Falou, amor, eu vou lá, mas eu não vou demorar não, já eu volto pra gente poder ficar juntinho. Eu, vai, meu amor. Vai sim. Exausto, galera. O macho mal conseguia se parar em pé e foi lá pra poder furenfar. Só que eu vi, num dia anterior, que ele tinha comprado aquele remedinho que... E tinha botado dentro da carteirinha dele. Ele quebrou assim, bem pequenininho, desse tamanho assim, e deixou dentro da carteira dele. Só o comprimidinho. Ele tirou o comprimidinho da embalagem e deixou lá. Só que ele comprou, não foi a azulzinha, ele comprou aqueles que é genérico. E era uma pelotinha desse tamanho aqui, branca. Bem pequenininha assim, branca. Falei,
vai ter essa parte aqui também, então. Já que ele está me dando brecha. Sendo que eu tinha ido na carteira dele, eu nem imaginava isso. Eu tinha ido porque ele tinha me falado pra pegar o cartão pra passar um negócio lá que ele tinha comprado. Aí eu fui lá, troquei esse remedinho por um remedinho de dor de barriga. Aquele remedinho pequitinho que a gente conhece, que é pra quando você tá ali com os negócios presos, você soltar. Então, troquei por esse. Ia dar M, literalmente. Aí ele foi, tomou o banho dele, foi todo cheirosinho, pipipipopopó, e eu lá na cama só assim, ó, só observando, eu e a Frozen. Essa minha amiga tinha me mandado mensagem perguntando se eu estava bem, acho que ela meio que foi dar uma rondada, e eu falei pra ela assim, ai amiga, meu marido ele vai pro futebol hoje, você não quer vir pra cá pra me poder fazer companhia e tal. Eu sabia que ela não ia fazer companhia, porque o futebol não existia, ela estaria com ele, né, mas eu só queria ver a criatividade dessa fada. Ela, não amiga, eu tenho um aniversário hoje pra poder ir e tal. Aí eu mandei, que coincidência, né? Os dois têm um aniversário hoje. Quer que eu vá com você? Eu mantei dessa. Aí ela, não, amiga. Pô, é aquelas pessoas que falam que quem convida... quem é convidado não convida, que tá certíssimo. Eu falei, não, amiga. Tudo bem. Sem problemas. Aí, beleza, né? Quando deu mais ou menos umas 11h30, esse querido saiu de casa. Todo cheirosinho, deve ter chegado lá mais ou menos umas meio-dia. Quando ele voltou, já era 1h da tarde. Tipo assim, eu achei que foi muito rápido, mas era o remédio da dor de barriga, né? Ele deve ter tomado, deve começar a dar zangueira na barriga dele. Só que quando ele chegou em casa, eu estava sentada na cama com todas as malas dele feitas, pra ele poder sair da minha casa, com todos os prints da conversa, só esperando o bonito chegar. Ele chegou antes de eu achar que ele chegaria, menina. Achei que ele ia curtir mais a tardezinha dele. Quando eu escutei os cachorros latindo, eu falei, chegou. Quando ele entrou pálido, sabe? Pálido, de quem tava passando muito mal, de quem tava com muita dor de barriga. Eu já olhei pra cara dele assim, falei, surprise! Ele, ai amor, eu tava lá. Aí, tipo, ele tentou inventar uma desculpa, né? Tava lá, comecei a passar mal e tudo mais, porque até então ele não tinha visto as malas dele, e eu ainda não tinha falado surprise, galera. Aí eu falei, mesmo, amor, ele é. Quando ele entrou no quarto, que ele viu as malas, eu falei, surprise. Aí ele falou, o que é isso? Que eu falei, são as malas pra você ir embora. Ele, como assim? O que tá acontecendo? Você tá maluco? Começou a tentar jogar as desculpinhas pra cima de mim. Peguei só os prints da conversa, mandei pra ele no telefone dele. Falei, olha o seu telefone. Ele pegou, olhou, ele, não, eu posso te explicar. Eu falei, querido, não tem que você me explicar, porque eu peguei no seu telefone. Então, assim, não é uma coisa da minha cabeça, eu não sou maluca. Mete teu Péricles, vai-se embora, vai morar com ela, faz o que você quiser. Enfim, ele pegou as malas dele, saiu de cabo a rabo, sabe? Bem quietinho, rabinho entre as pernas. Peguei todos os prints e mandei... todos os prints e mandei pro marido da minha amiga. Porque assim, ela também, eu era casada e também estava chifrando o corno 2. Eu era corno 1 e o marido dela era corno 2. No fim, ele também se separou dela. Ela sequer me mandou uma mensagem pra poder me explicar a amizade de anos. Ela não me mandou uma mensagem. Também não fiz muita questão. Bloqueei ela de tudo, bloqueei ele de tudo. Só vi ele no dia de assinar o divórcio. Foi isso, galera. Solteira assim, com chifre e aceitando jamais. Meu ex foi lá em casa me buscar dizendo que o meu atual marido estava indo encontrar com a atual namorada dele, que eles estavam se pegando e estavam nos traindo. E aí, eu fui com ele pra saber o que estava acontecendo. Gente, eu me separei do meu ex-marido tem mais ou menos uns 7 anos. E eu estou com o meu atual marido tem 2 anos. E a ex dele simplesmente não me supera. Porque ele me traiu com ela. E aí, eu que não entrei em competição por macho, né? Muito menos por macho feio, lascado. Que era eu que ganhava mais do que ele. Então eu ia competir por homem, porque ainda tava me traindo. Eu me separei dele. Falei, amor, pode ficar com ele. Na época foi uma confusão. Ela foi na minha casa dizer que estava grávida dele. Que não sei o que. No fim ela não estava grávida nada. Ela foi me contar dizendo, eu me envolvi com ele. E agora eu engravidei, eu não acho justo. Então eu vim aqui te contar. Foi assim que eu descobri a traição. Ela bateu na porta da minha casa pra poder me encontrar do meu chifre. E aí eu terminei com ele e acabou que no fim ela não estava grávida nada, falou que perdeu o bebê, mas no fim ele descobriu que ela não estava grávida e que ela fez isso pra me separar dele, que homem é tudo, né? E no fim ele acabou perdoando e ficou com ela. Ele tentou voltar comigo de todas as formas, eu não quis. Segui a minha vida e um tempo depois eu arrumei uma pessoa, né? Eu comecei ali a namorar e tudo aconteceu muito rápido, eu fui morar com essa pessoa. Só que, gente, pensa numa pessoa que não me esquecia. Eu não sei o que acontecia. Não era nem o meu ex. O meu ex, ele já tinha me esquecido. Era a atual dele. A mulher, ela botou chifre na minha... Eu tô achando que ela tava afim de mim. Ela botou chifre na minha cabeça. Junto com ele, que ele não é nenhum santo. Eu deixei pra ela e ela continuou me perseguindo mesmo com ele. Porque ela cismou que ele ainda gostava de mim, que ele ia vir correr atrás de mim, que eu iria corresponder e que não sei o quê. Ela ficava me perseguindo em rede social. Ela visualizava minhas coisas. Eu tive que trancar meu perfil. Ela criava
chamava fake, ficava pedindo pra eu poder aceitar o tempo todo, sabe? Mandava as amigas dela me mandar solicitação pra ver se eu aceitava, pra ela poder ficar vigiando a minha vida. Eu já tive um dia que eu vi ela no mesmo lugar que eu, e eu tive a impressão que ela estava me seguindo, e mandei mensagem pra ele falando, olha, a maluca da sua mulher tava no mesmo lugar que eu acho que ela tá começando a me seguir, ela ia pros mesmos lugares que eu ia. Do nada, eu tava num lugar, a menina aparecia, parece que ela tinha colocado um GPS na minha rampimenta, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E eu falei pra ele que eu ia da parte dela se ela continuasse fazendo isso, que era pra ela sossegar, pra ela me deixar em paz, que a gente nem se falava, que é pra ela seguir a vida, ela não queria, não, macho, tava aí o macho, me deixasse em paz. Mas o negócio da bendita era comigo. Ela ia no salão, gente, que eu fazia cabelo, unha, falava mal de mim pras meninas. Eu chegava lá, como eu fazia unha há muito tempo, as meninas sabiam que eu tinha sido traída e tal, que ela tinha pegado meu marido, não sei o que. As meninas me contavam que ela ia lá, falava horrores de mim. Enfim, ela ficou fazendo um inferno na minha vida. E aí, quando eu comecei a namorar com o Robson, meu atual marido, eu senti que ela deu uma sossegada. Eu acho que na minha cabeça eu pensei assim, bom, ela, né, provavelmente pensou, agora ela arrumou outra pessoa, ela esqueceu meu marido. Sendo que, gente, eu nem falava com meu ex, ele também nem falava comigo. Acho que até ele gostava dela, já tinha me esquecido. E a menina não me superava, me chamava de feia. E não sei o que, e ficava postando direto em rede social. E criava perfil com foto minha com chifre. E não sei o que, e não sei o que lá, e aquela coisa toda. E aí eu comecei a namorar com o Robson, passou-se 2 anos, eu quase não tinha notícias dela. Vez ou outra, ela falava uma coisa aqui, fazia um negocinho ali, num lugar que eu tava, mas não era nada tão incisivo como ela tava fazendo. Gente, eu real cheguei ao ponto de pensar em dar parte dela. Com o meu atual marido, aconteceu tudo muito rápido, sabe? A gente começou a namorar, ficou 1 ano namorando e aí a gente foi morar junto e tinha 2 anos que estávamos morando junto e tava dando tudo certo, sabe? A gente se dava bem, a gente tinha um relacionamento bom, ele trabalhava, estávamos pretendendo ter filhos, casar no papel e tudo mais. E o meu ex lá seguindo a vida com a doida dele, que tinha me esquecido um pouco, só fazia coisa vez ou outra. Até que um belo dia eu estava em casa, né? O meu marido estava trabalhando, eu tava de folga, e aí chega o meu ex e bate na porta da minha casa. Eu não entendi nada, quando eu olhei pelo olho mágico era ele. Tomei um susto, abri a porta, pensei que, sei lá, que tinha acontecido alguma coisa, porque ele realmente não me procurava. Ele sabia que se ele me procurasse, eu ia contar pra ela. Ele traía ela com Deus e o mundo, mas ele não me procurava, porque ele sabia que eu ia contar pra ela. É aquela velha história, ele traiu a mulher dele, que ele tava comigo há anos. Não ia trair, aqui ele me traiu, por favor, ela achou que ela era rompimento de ouro. Todo mundo na cidade sabia que ela era corno, mas ela cismava comigo. Acho que ele pegava mesmo, ela não cismava, a perseguição era comigo, acho que ela era afim de mim. E aí ele bateu na porta da minha casa e falou, olha, eu já vou direto ao ponto. Eu vi ontem uma mensagem no celular da minha namorada. Ele tava com ela há 7 anos, mas chamava ela de namorada. Da minha namorada. E ela falou pra uma amiga que estava indo encontrar com o seu marido. O que aconteceu? Ele tava desconfiando que ela tava traindo ele, porque o chifrudo pode botar chifre, mas ele não pode levar. E aí, parece que ele clonou o WhatsApp dela e ele estava acompanhando as mensagens dela. E ele viu uma conversa dela com uma amiga dizendo que estava indo se encontrar com um homem e mandou foto do homem. Quando mandou foto do homem, era quem? O meu marido. E que eles estavam indo se encontrar naquele momento, e que ele tinha ido lá me buscar pra nós irmos encontrar, porque ele sabia onde era, porque ela falou pra amiga onde tinha marcado, pra gente pegar os dois no flagra. Eles tinham marcado num hotelzinho próximo ali da cidade. Na hora eu comecei a me tremer todinha, fiquei, não é possível, ele não faria isso comigo, que não sei o que. Ele pegou e me mostrou as mensagens. E realmente tinha a mensagem dela com essa amiga. Eu falei, mas cadê a mensagem dos dois combinando, não sei o que. Ele falou, olha, não tem, eu não achei, provavelmente ela apagou. Eu falei, não, tudo bem, não ia pagar pra ver, se eu fosse corno, não queria saber. Falei, gente, não é possível, essa mulher tá me perseguindo, já é o 2º homem que ela tá pegando. Beleza, fui, entrei dentro do carro com ele e a gente foi pro endereço. Quando eu cheguei lá, de cara, eu já comecei a escutar uma gritaria, parece que a gente chegou na hora. Nós descemos do carro pra saber o que tava acontecendo, a gente entrou no hotel, a gritaria tava na recepção. E aí, na recepção, o meu marido estava gritando, fazendo um escândalo, falando, essa mulher, ela tá tentando me agarrar, ela tirou a roupa, que não sei o que, e não sei o que lá, eu não fiz nada, essa mulher é louca, e não sei o que. E aí, eu cheguei, quando ele me viu, ele ficou surpreso, ele falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu que pergunto, o que você tá fazendo aqui no motel da cidade com essa querida? E aí, a mulher ela veio andando e começou a falar que eles estavam juntos, que eles estavam se pegando, que não sei o que. Ela ficou surpresa quando viu o marido dela também, porque ela não sabia que ele estaria ali. E aí, ela começou a meio que parar de falar. Quando ela viu só ela começou a falar, eu tava pegando mesmo, que eu tô pegando seu marido de novo, que não sei o que. Quando ela viu o marido dela, que ele fez, aí ela pegou e ficou meio pálida, ficou meio assim, sem reação, sem entender como que ele tava ali. E aí ele falou que tinha clonado o WhatsApp dela, que tinha visto as mensagens e que eu e ele tinha ido ali pra poder pegar no flagra. O meu marido começou a explicar, amor, eu posso te explicar, eu vou te mostrar as mensagens agora. O que ela fez? Ela tem uma amiga que trabalha na mesma empresa que o meu marido. E aí ela conseguiu que essa amiga passasse o número do meu marido pra ela.
E aí, ela mandou mensagem pro meu marido, falando pro meu marido que ela era atual desse meu ex, né? E que eu estava ficando com ele, que ela descobriu que ele estava me traindo com ela, que os dois estavam sendo cornos. E marcou com ele ali, dizendo pra ele que eu tinha marcado um encontro com o meu ex ali e que eles iam pegar no flagra. Entendeu o que ela fez? E aí o meu marido foi, quando ele chegou lá no quarto que ela falou, achando que eu estava traindo ele com o meu ex, ela estava lá sem roupa, tentou agarrar ele pra poder ficar com ele, pra poder beijar ele, que não sei o que, ele me mostrou todas as conversas, dizendo que quando ela começou a agarrar ele, ele simplesmente saiu andando e tava ali na recepção pedindo ajuda, porque ela estava gritando, fazendo um escândalo, falando que ele tinha abusado dela, que não sei o que, e começou a arrumar toda uma confusão. No fim, nós conseguimos mostrar as conversas pra recepção, eu fui pra cima dela, sentei a mão na cara dela, que é pra ela aprender. O marido dela, que no caso era o meu ex, que se titulava namorado dela, aí era um problema deles, ficou chocado, começou aquela confusão. Eu sei que no fim ele se separou dela, porque ele entendeu que a implicância dela era comigo. Ela tinha ido atrás do meu marido pra poder ver se conseguia ficar com ele, por isso que ela armou isso tudo, falando que eu estava traindo o meu marido com o meu ex, porque ela cismou com isso, porque ela queria implicar comigo. Gente, às vezes a pessoa, ela não te supera, ela fica viciada em você. Eu sei que deu uma confusão, ela apanhou mais que tamborim no samba, ficou sem o meu ex, que ele terminou com ela dizendo que não aguentava mais ela, não que ele fosse um santo, porque ele não era. Eu fui pra casa com o meu marido, nós tivemos uma conversa, eu falei pra ele, pô, eu tô com você já tem um tempo, então se você achar que eu tô te traindo, converse comigo e não vá pra poder me pegar em flagra. Ele falou, poxa, mas o que você faria? Você fez a mesma coisa, seu ex veio aqui e falou que eu tô te traindo, você foi, então eu fiquei sem argumento, né, tive que concordar com ele, no fim nós começamos e ficamos tudo certo, né, entre eu e ele. E essa menina, eu tive que me mudar pra ver se ela me esquecia. Eu me mudei pra ela não saber o meu endereço. Não foi pra longe, porque meu marido ainda trabalhava lá, mas eu consegui me mudar, vez ou outra. Eu vejo um fake me mandando mensagem, tentando me adicionar, mas eu simplesmente ignoro e falo pra ela, minha filha, me esquece. E falei pra ela que se ela tivesse qualquer interação comigo, que eu conseguisse provar que fosse ela, eu estaria dando parte dela. Aí ela meio que deu uma acalmada. Mas, gente, a mulher tá viciada em mim. Eu entreguei um peso pra um homem na academia e ele começou a me perseguir. Hoje em dia, não tá dando pra ser nem mais educada com determinados homens na rua, e isso é meio assustador, porque a gente vê acontecendo na televisão, nas notícias, e a gente sempre acredita que não vai acontecer com você. Você vê retratado em filmes, você vê no jornal, você vê nos tabloides, mas você realmente acha que aquilo ali é algo distante de você e que não vai acontecer com você, até que acontece. Pois bem, estava eu indo pra minha academia, como sempre, todos os dias eu malho nessa academia já tem muito tempo, então basicamente eu conheço todas as pessoas da academia e, sabe, obviamente que não de todos os horários, mas eu sempre ia no mesmo horário e todo mundo ali daquele horário eu conhecia, os rostos eram conhecidos, de tanto você vê, você conhece, eu malho lá há anos. E aí quando eu cheguei, eu fui pra fazer um aeróbico e eu reparei que tinha um cara que eu nunca tinha visto o rosto dele ali. Então eu pensei, bom, ou ele é de outro horário, ou ele tá novo aqui na academia. Só que sabe quando você percebe que a pessoa tá meio perdida? Então, ele parecia ser, tá meio tímido, era um cara mais ou menos assim da minha idade, devia ser um pouco mais velho, assim, era mais, sei lá, num estilo assim mais nerd, mais tímido, e eu vi que ele tava meio perdido. Aí o que eu fiz? Eu chamei um professor que é amigo meu, e falei, olha, eu acho que ele é aluno novo, tô vendo que ele tá meio perdido, ele tava fazendo um exercício, ele tava fazendo errado, porque eu odeio que as pessoas se metam no meu treino, sabe? Eu odeio. Então eu também não gosto de ir lá e falar pra pessoa, olha, você tá fazendo errado, mas do jeito que ele tava fazendo, ele iria se lesionar. E aí eu falei com o professor, tá mesmo, não, vou lá falar com ele. Eu lá da esteira vendo. Beleza. Terminei o meu aeróbico, ele continuou ali fazendo o exercício, era o meu dia de braço. E aí eu fiz primeiro os exercícios na parte de baixo, depois eu subi pra poder fazer ali na parte de cima da academia. E eu tava usando uma máquina. Quando eu tava usando uma máquina, eu fui trocar o peso da máquina, que é aquela série que você fica trocando o peso. Eu fui trocar o peso da máquina e tinha um negócio com vários pesos, que fica guardado os pesos. E aí ele veio na direção. E sabe quando você leva a mão no peso, a pessoa também leva a mão no peso? Só que eu só ia precisar de um, e tinha dois do mesmo peso. Eu tirei o peso e dei pra ele. Tipo assim, eu peguei o peso e fiz aqui, ó. Ah, aqui, ó. Bom dia. Eu só fiz isso.
Quando eu fiz isso, eu vi que ele deu uma travada. Ele ficou olhando assim pra minha cara surpreso. E na hora eu pensei, nossa, às vezes a pessoa é tão tímida que quando tem qualquer interação com outra pessoa, fica assim, fica surpreso. Eu achei que era isso. E aí eu dei um risinho e virei as costas e saí. Ele ficou parado, e fui pra máquina, né, pra continuar o exercício. Ele ficou parado olhando pra mim, uns 2 minutos assim, parado, olhando pra mim. E eu fingi assim que, tipo, não tava vendo, né? Falei, que estranho, vou deixar pra lá. E aí eu continuei fazendo o meu exercício. Só que eu tinha ido malhar em jejum, né? Era de manhã, eu tinha ido malhar em jejum e eu tinha o costume de passar numa padaria pra poder tomar o meu café ali. Eu gostava também, já conhecia todo mundo. E assim eu fiz. Terminei o meu treino, não vi mais ele. Terminei o meu treino e fui pra essa padaria. Gente, eu fui lá, cheguei, pedi meu pão e sentei. Daqui a pouco, esse menino simplesmente surgiu, sentou na mesa de frente pra mim e ele ficou assim, ó, me olhando. Cara, aquilo me deixou um pouco nervosa. Aí eu levantei e falei com o moço lá da recepção. Falei, nossa, olha que estranho. Aí contei pra ele, né, porque eu conhecia ele. Ele falou assim, nossa, que estranho mesmo. Mas pode deixar que eu vou ficar de olho aqui. Eu falei, não, tudo bem. Beleza. Aí eu tomei meu café, levantei, e ele parado lá olhando. Ele pediu um café também e ficou lá me encarando. E eu meio que fiquei sem reação. Eu devia ter ido levantado e falado pra ele, o que foi que você tá me olhando? Mas aí eu fiquei meio sem reação porque isso nunca aconteceu comigo. É aquilo que eu falei, às vezes as coisas acontecem de longe, a gente vê, mas quando é com a gente não acredita que tá acontecendo ou a gente não tem reação. Aí eu, beleza, terminei, paguei o meu café. Aí o cara falou, pô, cara estranho, né? Mas ele não fez nada não, só ficou olhando, não sei o quê. Beleza, eu levantei. Quando eu levantei, eu tava indo em direção à minha casa. E aí, daqui a pouco, eu só escuto... Uau! Eu tomei um susto, olhei pra trás. Quando eu olhei pra trás, era o moço da padaria que eu falei pra vocês que eu tinha contado pra ele. Acho que essa foi a minha sorte. Eu contei pra alguém o que tava acontecendo. E como eu sempre andava ali, eu era muito conhecida e, graças a Deus, muito querida. Quando eu tava andando... e eu vi esse grito que eu olhei pra trás, esse menino, ele tava atrás de mim, só que eu não vi ele. Ele saiu da padaria e tava me seguindo. E aí o cara veio gritando, oh, por que você tá seguindo ela? Você foi pra padaria e ficou olhando ela, e aí quando ela levantou... Você levantou atrás dela e eu vi você levantando e vim atrás. Tu tá indo atrás dela por quê? Que não sei o quê. Ele começou a falar com o garoto, a gritar com o garoto. E o garoto ficou, tipo assim, meio assustado, não entendendo, sabe? Como, fazendo de sonso mesmo, tipo assim, você tá gritando comigo? E o cara, o que foi? Qual é a sua? Eu vi, você tá seguindo a menina tá indo pra casa, o que você quer? Que não sei o quê. E aí, eu parei assim e falei, o que foi? Não sei o que. Ele falou assim, não, assim que você levantou, ele pagou o café dele correndo e saiu atrás de você. E como eu achei isso estranho, você já tinha me contado o que estava acontecendo, eu vim atrás pra poder ver o que ele quer e ele tá seguindo você. Gente, eu tava indo pra minha casa. Eu ia entrar em casa. E detalhe, eu moro em casa. Então, se ele tivesse me seguindo, eu não tava vendo ele, porque pra mim eu falei assim, isso é bobagem, eu deixei pra lá. Quando eu fosse entrar em casa, ele poderia muito bem empurrar a porta comigo e tudo, e sair entrando e podia fazer alguma coisa comigo. Na hora eu pensei nisso. Só que a minha sorte é que o moço da padaria que me conhecia e com quem eu comentei, ele viu e veio atrás. Então, se vocês estiverem passando por uma situação dessa, e mesmo que não seja nada, e for num lugar que você é conhecida, conte para alguém. Pare e conte para alguém que tá acontecendo isso. Ou se você não conhecer ninguém, pare e peça ajuda. Entra num comércio, peça ajuda a alguém, conversa com alguém, liga para alguém, pede um Uber, faz alguma coisa. Nem que a sua casa seja na esquina, mas se isso estiver acontecendo com você, entra num comércio e pede um Uber, vai para um shopping, vai para casa de alguém, vai para algum lugar. Não corra esse risco. Eu fui desatenta, porque se eu tivesse parado para poder pensar, eu não teria ido para minha casa, porque eu tava indo para minha casa. Eu terminei de comer meu pão e estava indo para minha casa. E tava levando ele comigo, eu tava mostrando a ele onde era a minha casa. Então, se você vê alguma reação estranha de um homem com você, parou na sua frente, tá te olhando, ou ficou te seguindo na academia, ou ficou te encarando, não vá pra sua casa, vá para outro lugar. Eu não me atentei. Quando ele parou na mesma padaria que eu devia ter me atentado, mas eu não me atentei e acabei deixando pra lá. E isso é um risco muito grande. E aí, eu sei que ele começou a discutir com o cara, e ele falou pro cara que eu tinha dado em cima dele e que ele tinha entendido que eu queria algo com ele, por isso ele estava indo atrás de mim. Que na academia eu entreguei um peso pra ele e eu ri pra ele. Então ele entendeu aquilo ali
como um flerte. Ele entendeu aquilo ali como eu queria ficar com ele. Eu só entreguei o peso e fui educada. Porque pra mim ele era um cara tímido que estava pela primeira vez na academia. E aí o moço da padaria falou assim, não, Oswaldildo, o nome dele. Não, a menina só te entregou o peso por educação, você tá ficando maluco, vira homem não faz esse tipo de coisa não, o que você ia fazer com a menina, que eu não sei o quê. Enfim, eu sei que quando ele viu que o cara tava apelando pra ele, que o cara ia partir pra cima dele, ele saiu correndo. Gente, ele saiu correndo, eu nunca mais vi esse cara. Eu tentei pegar o nome dele na recepção, mas, tipo assim, é muita gente, então você fala a descrição da pessoa, mas, sabe, é muita gente pra poder lembrar o nome, precisa do nome ou do CPF, enfim, eu nunca mais vi esse cara. Eu agradeci muito o moço da padaria e desde então eu fico sempre atenta aonde eu vou, com quem eu falo, como que eu falo e como que as coisas podem ser interpretadas de uma forma que não é. E gente, no mundo de hoje tá virando uma loucura, você não pode ser educada com as pessoas, você não pode ser educada. Porque se você for educada, a pessoa pode interpretar da forma mais mirabolante do mundo, sabe? Então, assim, surreal. Mulheres, tomem cuidado. O dia que eu peguei o meu marido dentro do banheiro com outra numa festa que nós fomos. Existe o macho burro e existe o meu. O meu é aquela porta aqui, que a gente conversa com a porta e a porta não fala nada, sabe? Porque ela é uma porta. Esse é o querido meu marido. Tentou dar uma desperto pra cima de Muaki, se lascastes, que é pra deixastes de ser otáriques. Fui convidada pra ir numa festa de aniversário, que era de uma amiga minha. Só que eu não era do ciclo dessa amiga, então basicamente eu só conhecia ela. E ela me convidou e convidou minha família, que no caso era eu e meu queridíssimo marido, que já éramos casados, já tinha 3 anos. E eu tinha plena confiança de que aquele homem era o homem da minha vida e que ele me amava mais que tudo nesse mundo. Pois não, galera, não amava. Aí beleza, chegamos lá na festa e dito e feito. Eu não conhecia basicamente ninguém da festa, somente a minha amiga. Cumprimentei ela, me levou lá pra minha mesinha e tal, era um churrasquinho, com um pagodinho ao vivo, que tinha uma piscina e tal, um dia um clima acelerado, um dia só, um belo domingo, e a gente tava lá curtindo a festa. Meu marido começou a dar aquelas biritadas. E eu fiquei lá só dando uma biritada também. Só que ele achou que eu ia dar uma biritada e ia perder a visão. Que eu não ia ver o que ele estava fazendo aqui, ó, debaixo do meu nariz. Falei, querido, estou biritando, não estou cega, não estou desequilibration. Comecei a perceber que ele começou a dar umas bisolhadas pra mocinha que estava sentada na mesa da frente. E essa querida mocinha estava retribuindo a bisolhada dela. E eu lá, dele, né? E eu lá só do lado assim, ó, olhando pra cara dele, olhando pra cara dela. Não sabia em quem eu voava primeiro. Acho que seria nele que tava mais perto. Em seguida eu já voava na face dela também. Só que tinha sido a primeira vez que eu tinha tido qualquer desconfiança de que eu era uma gada. Era a primeira vez que eu vi e falei, temos um problema nesse casamento aí que eu não tô sabendo. Aí beleza, fiquei olhando e tal, só dando aquela bisolhada assim nas interações dos dois, dando a minha habilidade e fingindo que eu era cega, fazendo a egípcia. Falei, se der algum, eu quero que chegue até, eu quero ver até onde vai chegar isso daqui. E aí, chegou no problema, porque em um determinado momento, meu marido falou assim pra mim, amor, eu vou ali no banheiro. Ele achou que eu não tinha percebido. Eu falei, amor, vai no banheiro? Ele falou, eu tô bebendo muita cerveja, o que, quero fazer xixi. Eu falei, vai, amor, vai no banheiro. Só que eu tinha percebido que antes dele ir no banheiro, ele deu uma piscadinha pra ela, que era tipo assim, me siga. E aí eu fiquei só olhando pra cara dele e falei, tudo bem, amor, levanta e vai no banheiro. O banheiro, gente, era do outro lado. Eu só percebi, assim que ele levantou, ela nem disfarçou, não deu 2 minutos, a querida levantou também e foi em seguida no banheiro. Aí, queridos, aí eu levantei também, fui atrás, parte 2. O dia que eu peguei o meu marido dentro do banheiro numa festa de aniversário que nós fomos, parte 2. Eu já levantei com sangue no... É hoje que eu estrago um aniversário. Eu sou uma pessoa muito tranquila, mas quando eu fico com raiva, galera, eu não quero saber se eu estou na igreja, se eu estou na frente do Papa, se eu estou no rei da Inglaterra, o que eu tô fazendo. Eu vou ir lá e vou tirar a satisfação. Esperei a querida aí. Uns 2 minutos depois que ela foi, eu fui atrás. Aí, beleza. Aí, entrei no banheiro. O banheiro era tipo assim, era um salão de festa. Então, era um banheiro que você entrava e esse banheiro tinha várias cabines. Entrei no feminino, olhei embaixo de todas as cabines, não tinha ninguém. Falei, estou no masculino. Fui em direção ao masculino
E quando eu tava saindo do banheiro masculino, eu dei de cara com a minha amiga que era aniversariante. E ela viu que eu estava aqui, ó. Da quando essa parede já me tremendo com vontade de cagar, já todo o negócio. Ela falou, o que foi? Então tudo bem. Eu falei, cara, eu acho que o meu marido está me traindo. Acho que ele tá no banheiro com uma das suas convidadas. Ela falou, como é que é essa convidada? Eu falei, assim, assada. Parece uma galinha. Olha, uma galinha estrangulada que ela vai virar uma galinha ensopada. Aí minha amiga falou assim, cara, eu não acredito. Eu sei quem é essa menina. Eu convidei uma amiga e ela trouxe essa menina e eu não gosto dessa menina. Vamos lá no banheiro que eu vou com você. Eu falei, show. A aniversariante já não ia ficar com raiva de mim, do barraco que eu ia fazer no aniversário dela. Quando a gente entrou no banheiro, dito e feito, galera, a gente olhou assim debaixo das cabines. Na última cabine tinha o quê? 2 pezinhos. O que eram esses 2 pezinhos? Um pezinho do meu marido, um pezinho da querida. E o pezinho do meu marido eu reconheci porque estava com o tênis que eu dei de presente pra ele. Macho e suas machices. Eu fui esmurrando a porta. Abre essa porta! Gente, era um tal de veste-roupa, porque a roupa dele tava lá nos pezinhos, né? Veste-roupa e não sei o que foi? Aí, tipo assim, só que o pior disso tudo é que eles tentaram disfarçar. Então foi ela que respondeu como se ela estivesse lá dentro com outra pessoa. Olha, eu estou aqui com meu namorado, por favor, saia pra gente poder sair, não sei o que. Eu falei, sai daí que eu já sei que é você. Comecei a fazer um escândalo e minha amiga, que era aniversariante, começou a gritar também. Sua safada, que você veio no meu aniversário pra poder estragar meu aniversário, ficar pegando macho dos outros. Começando todo um rebuliço. Eu falei, ou você vai abrir essa porta, ou eu vou botar ela abaixo. Nem que eu tenha que pagar pra dona do salão a porta, mas eu vou botar ela abaixo. Ainda vou pagar com todo o dinheiro. No fim, eles abriram uma porta, ele com a cara toda borrada de batom, que ela tava com batom vermelho. E aí eu falei, cara, eu saí pegando a mulher pelos cabelos, mas eu dei um estabefe nela, nele. Falei, cara, você não precisa nem perder o seu tempo me explicando. E a festa, isso aí eu já tinha arrastado ela lá pra fora do salão, descendo a bufanfada nela e nele, e todo mundo olhando, ele tentando separar, apanhava também, por aí. Eu falei, cara, você nem precisa se dar o trabalho de tentar me explicar. Eu só quero que você pegue as suas coisas e saia da minha casa. Aí o que aconteceu? Eu botei ele pra fora da festa, a minha amiga botou a menina pra fora da festa e eu continuei na festa, bebi a festa toda e falei pra ele, quando eu chegar em casa eu não quero ver uma cirola sua, porque o que ficar eu vou jogar fora, eu vou queimar. Olha, eu fiz um caos. Aí no final eles foram embora. Ele foi, quando eu cheguei em casa, ele já não estava mais lá. Cheguei lá balançando as pernas, tribêbada, quadribêbada. E minha amiga, quando a gente chegou lá, falou, o que é um aniversário? Isso é um barraquinho, não sei o que, a festa continua. E aí a gente continua a festa, beijei na boca de 3 ainda. Fui pra casa, terminei o meu divórcio. E é isso, galera. É isso. Eu peguei a minha mãe com o meu namorado, tirei foto e mostrei pro meu pai. A vida inteira eu lembro dela não prestar. Por exemplo, quando a gente era criança, minha mãe teve 5 filhos. Ela largava a gente pequeno com o meu pai e ia pras farras. E o meu pai, ele sempre foi, assim, calmo. E eu acho que ele sempre confiou demais na minha mãe, sabe? Tanto que quando todo mundo falava pra ele, né, que isso não era certo, ele falava assim que não importava, porque sabia que ela gostava muito de dançar. No entanto, que eu lembro que desde que a gente era pequena, a minha avó nunca gostou da minha mãe. No caso, a minha avó, mãe do meu pai. Eu fiquei adolescente, eu e a minha mãe, a gente passou a não dar certo. Primeiro porque eu tinha muita vergonha das minhas colegas, porque o papo que rolava no bairro é que meu pai era corno. E aí, muitas das vezes, minhas colegas chegavam em mim e falavam, e perguntava se meu pai sabia, se meu pai não importava. E outra também, que pelo fato de meu pai, né? Então, assim, eu fui ficando adolescente e eu via que as coisas que a minha mãe fazia não era certa. Então, eu já não aceitava, sabe? Eu já confrontava. Até porque eu tenho 2 lembranças na minha mente de quando eu era bem criança. Uma que eu tenho certeza e a outra que na minha cabeça fica meio confuso, sabe? Fica meio como se fosse flash, que eu não tenho certeza se foi sonho, se foi verdade. A que eu tenho certeza é que uma vez eu vi a minha mãe ficando com um amigo do meu pai. E aí, como eu era muito pequena, eu lembro que ela veio tentando se explicar, sabe? Confundindo a minha cabeça pra poder eu não contar pro meu pai. E a outra que eu não tenho certeza é que uma vez eu vi ela com o meu tio. Só que essa eu não sei, sabe? Não sei, mas assim, eu tenho acho que 60% de certeza que também é real, que também aconteceu conhecendo a minha mãe do jeito que eu conheço. Aí a gente brigava muito, eu brigava com o meu pai, pelo fato do meu pai não fazer nada. Toda vez que a minha mãe se arrumava pra sair, eu falava, pai, minha mãe tá indo pra farra de novo, você acha certo? Você fica aqui em casa, minha mãe vai pra farra, você não sabe o que a minha mãe tá fazendo na farra. E o meu pai, com aquele jeitão calmo dele, ai, deixa ela, sua mãe gosta de dançar, eu não gosto, então deixa ela ir dançar.
E assim, dos filhos, só eu que sempre confrontei a minha mãe, sabe? Não que os outros não reparassem que a minha mãe era errada. Por exemplo, minhas irmãs, a gente sempre conversou sobre isso. Mas assim, eu acho que preferia fazer vista grossa. Agora eu não. Desde que eu fiquei adolescente, eu batia de frente com ela por conta de tudo que ela fazia com o meu pai. E eu nunca concordei, sabe? Eu sempre me achei assim, completamente diferente dela. E aí eu tinha 17 anos e comecei a namorar com um homem que era bem mais velho que eu. Na época ele tava com 29. E toda vez que ele ia na minha casa, a minha mãe ficava com brincadeirinha boba com ele, sabe? Essa brincadeirinha típica de quem tá mesmo dando mole. E ele falava pra mim assim que ele achava engraçado, mas que ele não achava certo, né? Pelo fato dela ser minha mãe, dela ser casada com meu pai. E, gente, meu pai, ele era tão assim com a minha mãe que muitas das vezes, muitas dessas brincadeirinhas que já me incomodava, tava junto com o meu pai. Tipo assim, meu pai levava numa boa, sabe? Meu pai acreditava que aquilo era realmente só brincadeira. E aí, às vezes, quando tava só eu e ela, eu falava pra ela que eu não gostava do tipo de brincadeira que ela fazia. E eu acho que ela, pra se sentir a gostosona, a fodona, ela falava assim pra mim, você tá com ciúme? Você tá com medo de perder seu namorado pra mamãe? Sabe? Ela falava esse tipo de coisa pra mim, como se ela tivesse tentando competir. Eu lembro até uma vez que esse meu namorado falou assim pra mim, coitado, né? Seu pai é tão gente boa, tão trabalhador, sossegado, ele não merecia sua mãe, né? Desculpa, é sua mãe, mas ele não merecia. Então, só pra vocês verem, né, o tamanho da cara de pau. E aí, quando é um dia, era um sábado, meu pai tava trabalhando, eu fui buscar o meu irmão na catequese. E aí, nisso que eu fui, ele chegou na minha casa, até então eu não sabia, né? Eu sei que quando eu cheguei de volta pra casa, eu vi a moto dele parada na porta. E aí eu entrei, tipo, normal, né? Ele tá dentro de casa me esperando. Só que no que eu entrei com meu irmão, eu não vi ninguém. Então aí já veio um alerta, né? A moto dele tá aqui, cadê ele? Cadê minha mãe? Aí o que eu fiz? Meu irmão tinha 9 anos nessa época. Sentei no sofá, fiz assim, né? Pedi pra ele não fazer barulho, liguei meu celular, já coloquei na câmera e fui procurar. E aí abri devagar a porta do quarto do meu pai e da minha mãe, não tinha nada. Então eu fui direto pro meu. E aí quando eu abri filmando, porque eu pensei, se estiver acontecendo qualquer coisa eu vou registrar, me deparo com aquela cena, né? A minha mãe e o meu namorado. E aí assim que eu entrei filmando, falei, né? Nossa, que lindo, a cara de vocês dois e tal. Ele só saiu vestindo a roupa dele de qualquer jeito e ó, vazou e largou a minha mãe ali. E a minha mãe primeiro ela riu. Ela olhou bem pra mim, riu, e depois ela veio pra cima tentando tomar o meu celular pra poder apagar aquele vídeo, sabe? Só que, rapidamente, o que eu fiz? Eu corri e mandei pro WhatsApp do meu pai. E aí, no que eu mandei pro WhatsApp do meu pai, eu falei assim, agora pronto, agora não tenho o que fazer mais, não. Ela pegou um cabo de rodo, começou a correr atrás de mim, tentando me bater, como se eu fosse errada, como se eu tivesse com o namorado dela. Eu tive que sair de casa correndo e ir pra casa da minha avó. E chegando na casa da minha avó, eu contei por que eu tinha fugido de casa. E aí eu fiquei, sabe? A minha avó também indignada, que minha avó já nunca gostou dela. Quando eu volto pra casa, meu pai tava em casa. E os dois estavam um pé de briga feio, mas feio. E aí eu falei pra ele, tá vendo, pai? Eu sempre te avisei que a minha mãe te traía, que a minha mãe não prestava. Tá aí, né? Não teve consideração nem por mim, que sou filho, ainda mais o senhor, que é só marido. Meu pai, marido não sou nada mais dessa cachorra. Nunca tinha visto meu pai daquele jeito. E a minha mãe brigando comigo, que se eu não tinha peso na consciência de fazer o meu pai sair de casa. E nisso meu pai pegou, juntou as coisas dele e saiu de casa. E assim, rapidamente também, eu acho, se não me engano, na mesma semana, eu juntei as minhas coisas e fui pra casa da minha avó também, né? Porque assim, de início meu pai foi pra casa dela, porque eu e a minha mãe a gente já não se dava bem. E depois disso, então, ficou insuportável, né? Então eu fui morar com o meu pai na casa da minha avó. Hoje a minha mãe tá no 3º casamento. E os 2 casamentos seguintes, de quando ela separou com meu pai, era do mesmo jeito. Farra, traía eles, e aí quando eles descobriu, né, separava. Só que esse terceiro, o que que acontece? A minha mãe, ela anda muito doente de uns tempos pra cá, tipo, muito doente mesmo. Ela, pra dizer a verdade, ela não consegue nem sair de casa mais. E agora, ele que vive nas distribuidoras, ele ama passar um final de semana na distribuidora, sabe? Bebendo, e chega em casa caindo de bêbado. Agora, ela que tá sofrendo com o marido. Mas é aquilo que eu falo, né, gente?
Aqui se deve, aqui se paga, né? O meu pai, ele casou com uma pessoa, ela é um pouco mais velha que ele, sabe? Tem uns 6 anos que eles estão juntos, mas assim, nossa senhora, ela é pro meu pai tudo aquilo que a minha mãe nunca foi, sabe? Uma pessoa que cuida, uma pessoa parceira. Você vê que até o meu pai mudou, sabe? Parece que até o meu pai é outra pessoa, mais confiante, mais vivo. Enfim, no final das contas, quem que tá sofrendo? Eu tô cansada de ser mãe de homem velho. Eu fui criada por uma mãe que foi mãe e pai de 4 filhos, que trabalhava na roça, debaixo de sol, debaixo de chuva, porque não tinha um homem para poder ajudar em casa. Mas que mesmo assim não reclamava, não tinha medo de ir à luta. Eu e meus irmãos, a gente aprendeu a trabalhar cedo por conta disso, né? Porque a gente também precisava ajudar a minha mãe. Então, por conta disso, por conta do jeito que eu fui criada, do exemplo que eu tive dentro de casa, eu sempre fui muito chatinha com relacionamentos. Chatinha no sentido de que eu preciso primeiro admirar uma pessoa para depois me apaixonar. Quando eu conheci o meu esposo, ele estava trabalhando num feirão daqueles que é feito para poder limpar o nome, sabe? Na época, minha mãe tinha financiado um lote para minha irmã no nome dela. E acabou que a minha irmã não estava dando conta de pagar, e aí bagunçou o nome da minha mãe, e eu fui lá junto com ela pra gente poder negociar a dívida, a minha irmã conseguir pagar e não perder o que ela já tinha pago, né? E nisso ele trabalhava lá. E sabe aquela pessoa que é totalmente ativa no serviço? Atendia a fila dele, corria, ajudava uma colega, não parava quieto, sabe? E aquilo ali eu já admirei, né, por isso. Também eu achei ele bonito na aparência, não vou negar. E acabou que eu tive que voltar ali mais algumas vezes. E todas as vezes que eu voltei, ele tava ali do mesmo jeito, sabe? E no final das contas, eu que pedi o número de celular dele. A gente conversou muito, muito, muito. Saímos bastante antes de assumir um relacionamento. E era assim, eu lembro que na época, ele trabalhava de segunda a sexta. E o sábado, ele ia limpar a roupa pra mãe dele, que a mãe dele é costureira. E aí ele ficava ali, tirando as rebarbas de linha, de tecido, entendeu? Então o que a gente tinha pra sair era o domingo. E nessa época eu também tava trabalhando muito. Então assim, o meu tempo encaixava com o dele, sabe? E pra mim nunca foi o problema, eu sempre admirei o fato de, além dele trabalhar fora, ele ajudar a mãe dele no serviço dele. E todo mundo falava que a gente combinava demais por conta disso, sabe? Falava assim, nossa, vocês dois é um encarne, né? Os dois muito trabalhador, não tem medo de ir à luta. Tanto que teve uma vez, a gente já namorava nessa época, a tia dele fez uma pamonhada para poder arrecadar dinheiro e ajudar o pai dela no tratamento de câncer. Ele tava bastante doente na época. E aí a gente foi ajudar ela nessa pamonhada, sabe? Eu e meu esposo, né? Que na época a gente namorava. Menino, a gente chegou lá parecendo um furacão, sabe? A gente juntou, ajudou a cascar o milho tudo, ajudou a ralar aquele milho tudo. Logo a gente já tava amarrando pamonha, sabe? A gente não sossegou. Enquanto a gente não juntou aquela palha tudo, jogou fora e lavou a casa da tia dele, deixou tudo muito limpinho ali. E aí a tia dele olhou pra gente e falou assim, nossa, vocês dois, quando casar vai dar muito certo. Meu Deus do céu, vocês dois parece 2 furacão pra trabalhar, chegou aqui ajudando todo mundo, sabe? E amarra pamonha e lava o chão. E todo mundo falava isso da gente. Pronto, a gente se casou, no primeiro ano a gente comprou e quitou o nosso carrinho. Quando a gente entrou no segundo ano de casamento, ele machucou o joelho. E aí, nisso, ele teve que fazer uma cirurgia, teve que tomar remédio, teve que fazer bastante fisioterapia. E nesse tempo, claro que ele ficou afastado do trabalho, né? Ficou pelo INSS. Só que quando ele terminou o tratamento, ele ficou bom. Tanto que ele foi liberado para poder voltar a trabalhar. Mas o que acontece? Quando ele foi liberado a voltar, ele já não voltou com o mesmo pique mais. Começou a faltar um dia. E aí, semana que vem, faltou 2 dias na semana. E aí, quando pensa que não, tava faltando a semana inteira, até que ele foi mandado embora do serviço. E aí, só aí eu já fiquei bastante incomodada, né? E daí, no começo que ele foi mandado embora do serviço, gente, eu chegava em casa do trabalho, a minha casa tava um brinco. Ele arrumava essa casa melhor que eu. Eu chegava
casa tava arrumada, roupa tava limpa, comida tava pronta. Então, assim, apesar de eu estar desconfortável com o fato dele ter sido mandado embora, ele ainda tava, tipo, servindo um puta apoio aqui dentro de casa, né? Só que aí ele foi lerdando nisso também. Uma louça que ele foi deixando, uma casa que já fazia 3, 4 dias que ele não passava pano mais, nossas roupas que eu não tava tendo nem roupa pra poder, limpa pra poder ir trabalhar. E tipo, eu sempre reclamei, sabe? Mas sabe aquela pessoa que toda vez que você reclama tem uma resposta na ponta da língua? A gente chegou ao ponto de eu chegar 8 horas da noite em casa do meu trabalho, ter que lavar a louça primeiro não é pouca, porque além do que, ele suja muito copo, ele suja 10, 12 copos, porque ele fica tomando café o dia todo. Então, eu chegar tarde da noite do serviço cansada, ter que lavar uma pia lotada de louça e ainda ir fazer janta, com ele fazendo absolutamente nada dentro de casa. Você olha pra pessoa assim e você tem a sensação que não é aquela pessoa que você conheceu mais. Que você não tem um pingo de admiração por ele mais. Gosta? Gosta. Mas, como eu falei, eu sempre fui totalmente exigente na questão da admiração. E é uma coisa que eu não sinto por ele mais. Pelo contrário, sabe? Eu não sei nem te falar. Eu não sei nem te falar que sentimento que ficou no lugar da admiração. 4 anos que a gente se casou, ou seja, de uns 2 anos pra cá, né, que a gente vem nesse caminho aí, ele sem trabalhar, ele sem me ajudar em absolutamente nada dentro de casa. E eu já tô extremamente cansada, sobrecarregada, ao ponto que eu sei que se pingar uma gotinha de água, eu vou transbordar. Então, assim, eu já falei diretamente pra ele, sabe? Eu não tenho filho, eu não sou mãe e eu tô cansada mesmo de ser mãe de homem velho, sabe? Eu não quero isso pra mim mais. O dia que eu coloquei meu marido pra fora de casa e a minha mãe foi lá e buscou ele de volta. Eu fiquei só 5 meses morando com essa pessoa e eu fui morar com ele por insistência da minha própria mãe. Porque assim, a gente já ficava, mas não era um namoro, sabe? Era só um ficar. E vira e mexe, ele pagava cerveja pra minha mãe. Porque assim, ele era comerciante. Ele trabalhava no Ceasa, sabe? Tinha uma banca de verdura ali. Então eu não ficava sem dinheiro. E a minha mãe sempre gostou de beber na porta da rua, de beber em bar. Então assim, ele foi conquistando a minha mãe através disso aí. E aí, de tanta minha mãe ficar no meu pé, de tanta minha mãe colocar a lenha na fogueira, sabe? Fazer a minha cabeça, eu achei assim que eu queria morar com ele. Pra você ter uma ideia, eu tinha 19 anos na época. E aí, ele foi morar com a gente, né? Eu morava com a minha mãe e ele foi morar com a gente. Na época, eu tinha voltado a estudar. Porque com 14 anos eu parei de estudar. Minha mãe não falou absolutamente nada. E só depois eu decidi que eu queria voltar, terminar o ensino médio para poder arrumar pelo menos um serviço mais ou menos, né? Então, eu estudava à noite. E aí era assim, todo dia, quando eu voltava da escola, chegava em casa por volta de 11 e pouquinho, tava ele, a minha mãe e 2 vizinhas na porta da rua bebendo cerveja. Isso todo dia. E aí eu brigava, eu falava que não achava isso certo, chegar até uma hora daquela da noite, né? Bebendo todo mundo ali. E a minha mãe me enchia o saco. Falava assim que eu era muito exagerada. Que se ele estivesse ali sozinho com aquelas mulheres, né? Ela achava errado, mas ela estava junto. Então, que problema que tinha? E sempre era assim. E a minha mãe, gente, ela é tão safada que pra ela poder conseguir, sabe? Pra ela poder se beneficiar, eu tenho certeza que ela até passava pano pra ser vergonhice dele. Porque, ó, aconteceu muitas vezes que uma das vizinhas da minha mãe, uma que era mais nova, às vezes eu chegava, tava só ela e o bonito na porta da rua. E aí, quando eu tava chegando, que eu ia de encontro à minha mãe vinha toda assim, disfarçando, falando assim que... Ah, eu tava no banheiro, eu tava fazendo o quê? Mas dava pra ver que tava culiada ali, sabe? E eu sempre reclamando, eu sempre falando pra ele que eu não tava aguentando mais, que eu não ia aceitar aquilo. E nisso, quando eu falava pra ele que eu queria separar, né, que eu ia colocar ele pra fora de casa, que ele podia caçar o rumo dele, minha mãe pulava feio. Opa, dentro da minha casa você não manda nada não. A casa é minha. Quem aceita ou não aceita quem mora aqui dentro é eu. Você vai mandar quando você tiver a sua casa.
E ele ficava todo cheio, né? Porque minha mãe passando pano pra ser vergonhice dele. E pra falar a verdade, gente, eu acho que quando eu paro assim pra raciocinar, eu acho que eu nem amava, sabe? Eu acho que era o comodismo. Tipo assim, quando a gente só ficava, eu gostava de ficar com ele, mas também teve a minha mãe ali pilhando, colocando pilha. E aí teve uma vez que a gente tava em casa e essa vizinha mais nova da minha mãe bateu no portão. E aí no que bateu, quem atendeu foi a minha mãe. Nisso a minha mãe conversou com ela lá um pouco e voltou e conversou com ele. Aí eu peguei e já falei assim, opa, tá errado, né? Tem alguma coisa de errado aí. Aí eu fui perguntar pra minha mãe. A mulher tinha ido pedir dinheiro pra ele, emprestado, e a minha mãe tava passando o recado. Gente, eu quebrei o pau tão feio. Eu comecei a juntar as roupas dele, jogar tudo na rua. E a minha mãe juntava, colocava pra dentro de novo. Eu jogava de novo, minha mãe colocava pra dentro. E aí eu lembro que nesse dia, no final das contas, eu falei pra ele. Falei assim, ó, isso era no final de semana, sabe? Segunda-feira, se eu chegar da escola, se eu estiver na porta da rua, bebendo com a minha mãe e com aquela mulherada, eu vou colocar você pra fora de casa. Porque eu esqueci de falar que ele que pagava. Era ele ainda que pagava pra elas. Aí vocês acham certo? Um homem casado ficar pagando cerveja pra... Aí beleza. Fui pra escola na segunda-feira. Tava tudo bem entre a gente tinha passado o dia de boa. Sabe? Eu achei que aquela conversa séria que eu tinha tido no final de semana tinha dado certo. Fui pra escola. Quando eu chego, tá ele, a minha mãe e só a vizinha mais nova sentada no meio-fio bebendo. E aí eu passei pra dentro, nem falei nada com eles. Eu só entrei, fui juntar as coisas dele e jogar pra fora. E aí fui juntar tudo, sabe? E aí nesse dia eu fiquei virada no capeta. Aí a minha mãe veio encher o saco, eu comecei a juntar as coisas dela e jogar na rua também. Só tá achando ruim, vai morar junto com ele. E ela, ai, pepepei, que a casa não é sua e não sei o que que tem, sabe? E eu jogando os trem. Acabou que no fim, ele juntou as coisinhas dele e foi embora. Diz que ia dar um tempo pra eu poder esfriar a cabeça, depois voltava. Aí nisso, eu acho que ele ficou assim uns... Isso era na segunda, eu acho que ele passou o resto da semana e mais o sábado e o domingo fora de casa, só que assim, sempre me procurando, querendo voltar, pedindo perdão, falando assim que agora não ia fazer aquilo mais, e a minha mãe me perturbando, que eu tinha que voltar, que eu tinha que voltar, que eu tinha que voltar. Quando foi na segunda-feira, eu vou pra escola. Quando eu chego, eu pego a surpresa dele de novo dentro de casa. E assim, com as coisinhas dele tudo instalado, sabe? Eu acho que assim que eu saí, ele pulou pra dentro e a minha mãe ajudou. E aí eu peguei e levei aquele susto. Falei assim, o que você tá fazendo aqui? Aí ele falou assim, com a cara maior debochada, sabe? Assim, meio que rindo, aquele sorriso em cínico. Sua mãe me buscou. E aí eu já olhei pra minha mãe assim, ela falou assim, não fala nada não, a casa é minha. Eu coloco aqui dentro quem eu bem quiser. Eu falei, não, tudo bem, a senhora tá certinha. E nisso eu falei pra ele, não, você pode ficar no quarto. E eu fiquei dormindo na sala, sabe? E eu aguentei ainda uns dias pensando, indo atrás, o que eu ia fazer, debaixo do mesmo teto que ele, mas sem ter nada. E ele atrás, parecendo sabe? Aí até que eu falei com a prima minha, expliquei a situação, né? Uma prima bem mais velha que eu. Ela falou assim, não, pode ficar aqui até você conseguir organizar a sua vidinha. E eu fui ficar com ela. Ele passou uns dias ainda em casa, achando que eu ia voltar, correndo atrás de mim. Quando ele percebeu que eu não ia voltar, ele pegou as coisas dele e saiu da casa da minha mãe. Claro. Isso aí não faz ideia de que ela fez, gente. Teve a cara de pau de vir atrás de mim, exigir pra eu voltar pra casa, só pra poder ele voltar também pra continuar bancando ela. Vê se tem condição com uma mãe dessa. Se eu tava ou não tava servida de mãe. Minha mãe sempre foi assim, sabe? Minha mãe sempre pendeu pro lado que ela tira mais proveito. Tanto que hoje em dia, os filhos é tudo afastado dela. A sorte da minha mãe, dela não ser assim totalmente sozinha, é que a minha filha e um filho do meu irmão gosta muito da minha mãe, sabe? Sempre tá lá, não sei nem porquê, não sei nem como. Sempre tá lá, fazendo companhia, vai visitar, vai ver como que ela tá, porque se não fosse isso, ia estar lá uma velhinha sozinha. O filho do meu marido vai acabar com o nosso casamento.
quando a gente se casou, tem 20 anos que a gente tá junto, esse menino dele tinha 6 anos de idade. E foi a mãe que criou, mas ele sempre conviveu. O pai dele sempre teve presente, sabe? Sempre veio ficar com a gente. E assim, quando eu conheci ele, eu sabia que ele tinha filho. Então, quis o pai, quis o filho também. E até aí, não foi problema nenhum. O problema veio de uns 5 anos pra cá, quando ele veio morar com a gente, né? Depois de adulto. Porque assim, pelo fato dele ser muito folgado, já ser um homem feito, muito folgado, ele e a mãe dele não tava dando certo mais, porque ele nunca casou, sabe? E aí, como ele e a mãe dele não tava dando certo, ele ficava muito reclamando pro pai, o pai dele pegou e chamou ele pra vir morar aqui. E aí, a minha vida virou um inferno. Ele já chegou querendo mandar na minha casa. E aí, quando eu ia falar, reclamar, ele falava assim pra mim, a casa não é sua, a casa é do meu pai. Aqui em casa, eu faço tudo. Assim, as coisas de casa, cozinho, lavo, passo, até as roupas dele, eu que lavo. E aí, assim, eu lavo as roupas dele, né, estendo. Quando eu colho do varal, eu só jogo na cama dele. Pra mim, eu já tô fazendo mais do que eu deveria fazer. Vocês acreditam que ele ainda vem reclamar, falar assim que eu deveria pegar as camisas dele e já colocar direto no cabide, porque do jeito que eu jogo na cama dele, amassa tudo. Como se eu fosse obrigada. E aí, quando eu vou reclamar com meu marido, que eu falo assim, nossa, você tem que dar um jeito, sabe? O menino implica, menino de jeito de falar, né, gente? Que é um homem de quase 30 anos. O cara vive implicando comigo, qualquer coisa que eu faça, ele implica. Ele fala na minha cara que vai arrumar a amiga dele pro pai dele ficar, só pra poder me tirar do sério. E aí, quando eu vou falar com o pai dele fala assim, ah, vocês dois se viram, vocês dois se resolvem. É só isso que ele sabe falar. Eu tenho 37 anos. Então, tipo assim, eu sou nova ainda, né? E como toda mulher nova, eu gosto de me cuidar. Gosto de arrumar cabelo, eu gosto de bronzear, fazer a minha marquinha. E até com isso ele implica. Ele fala assim que eu fico gastando o dinheiro do pai dele com bobagem. Mas ir pedir o pai dele dinheiro pra fazer uma tatuagem do tamanho das costas, ele não acha bobeira não, né? Eu tenho 2 filhos, todos 2 filhos do meu marido, né? Ou seja, meu irmão dele. E aí sabe o que ele faz pra poder fazer drama? Por exemplo, ele pediu esse dinheiro de fazer a tatuagem pro pai dele e meu marido não tinha. Porque assim, meu marido é mão aberta. Se ele tiver, ele dá. Seja pra qualquer um dos filhos, sabe? Aí o que ele faz? Se fosse pro fulano e pra fulana, no caso, meus 2 filhos, você dava. Agora, só porque é pra mim, você não tem. Gente, isso é coisa de um homem velho fazer. Vê se isso não é coisa da gente perder a paciência. E outra coisa também que me irrita, e parece assim que ele faz pra me implicar. Eu tenho uma netinha de 2 anos. E aí, de vez em quando, a mãe dela vem e deixa ela passar o dia aqui comigo, sabe? E aí, quando a mãe dela deixa ela aqui, a mãe dela deixa um biscoito, uma frutinha, um Danone, deixa os trenzinhos dela. Quando eu vou ver, ele tá comendo os trem da menina. E aí, eu vou falar, eu que tô errada. E a gente vive discutindo. E é discussão assim, ó, feia, 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 de às vezes dá pra escutar os berros do outro lado da rua. De 5 anos pra cá. 5 anos que vem esse lenga-lenga aqui dentro de casa. Aí, quando é esses dias, nós 2 teve um pega pra capar feio. E no meio dessa discussão, ele começou de novo, falando assim que o pai dele é bonitão, que o pai dele é novo, que eu sou feia, que eu tô acabada, que o pai dele merecia coisa muito melhor. E eu com um copo de suco na mão, tomando, tentando filtrar, tentando fingir que não tava escutando essa provocação. E aí ele pegou e falou de novo que o pai dele merecia coisa melhor, que ele ia arrumar uma amiga dele pro pai dele. E aí nessa hora eu surtei. Do jeito que eu tava com o copo de suco na mão, eu lasquei nele. Porque assim, gente, paciência tem limite. E pra você ter uma ideia, eu tô tendo pico de pressão alta de tanto estresse que eu tô passando. De tanto estresse que eu tô passando, tá afetando a minha saúde física. E aí eu peguei, cheguei no meu marido, falei assim, dá um jeito, pelo amor de Deus, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí ele virou pra mim e falou assim, mas vocês deveriam me entender, vocês me colocam no meio dessa confusão, eu não posso fazer nada, porque no mesmo tempo que eu sou seu marido, eu sou o pai dele, eu não posso tomar partido, não. Mas eu falei pra ele, falei assim, pois é, você não quer resolver essa situação, esse seu filho vai acabar separando a gente.